Olá, muito bom dia, que bom te encontrar. Vamos começar o dia então com uma frase do Charlie Brown Jr. Ele dizia o seguinte: eu faço das minhas dificuldades a minha motivação e a volta por cima vem na continuação. E é assim que a gente começa o programa de hoje, falando de um assunto muito interessante que eu quero dividir aqui com vocês. É o seguinte: esteve aqui em nosso estúdio dois convidados. Eles são praticantes de um esporte bem diferente. Olha só, é um esporte. É o seguinte, a gente entrevistou esses fisiculturistas que estiveram aqui no Casa Mais Família e daí você vai ver o que eles revelam sobre esse esporte e sobre o que eles pensam do próprio corpo. Fisiculturismo fitness, já ouviu falar? Pois é, a Carol e o Leandro estão aqui para contar pra gente, porque eles em breve vão participar de uma super competição muito bacana. E aí, a gente sempre faz alguma coisa na vida da gente por algum impulso, por algum querer. Vamos saber aqui exatamente qual é esse querer, o que te levou, Carol, a chegar nesse corpo e o Leandro também. Porque olha só, gente, não é brincadeira não, é muito treino, é uma alimentação rigorosíssima. E aí, Carol, por que desse objetivo na vida de participar dessa competição? Bom, eu anteriormente tinha uma vida muito sedentária e vivia normal, né? Comia de tudo, bebia, consumia bebidas alcoólicas e então eu vi que não estava me encontrando mesmo. Foi então que logo depois que nós casamos, o Leandro ele já malhava há um tempo e eu nunca fui muito chegada, nunca fui muito fã de academia, mas do lado da dança. E aí, logo depois que nós casamos, eu passei a me envolver mais na academia. E aí, com o tempo foi passando e eu fui vendo que foi tendo algumas mudanças no meu corpo e comecei a... Você se sentiu melhor? A me sentir muito melhor do que eu estava antes e daí começou uma paixão. Leandro, quando você percebe, se olha no espelho e diz assim, cheguei onde eu queria, você se sente melhor, você se sente feliz? Qual é o sentimento? É prazeroso demais, né? Eu costumo dizer que assim, eu ainda não cheguei onde eu quero, mas a gente sempre busca evoluir. A minha meta é essa, eu não estou competindo com ninguém, mesmo que a gente está em preparação para uma competição, a minha competição é comigo mesmo, então eu sempre busco evoluir cada vez mais, melhorar um ponto fraco, ou algo que eu tenha de defeito no corpo, para poder buscar sempre estar melhorando isso. O esporte é muito interessante porque existem várias categorias, né? O fisiculturismo fitness e aí você tem outras categorias. Quais são essas categorias? Dentro do fisiculturismo tem diversas categorias. Tem a Men's Physique, que eu posso dizer que é a que eu vou disputar, né, que eu vou competir nela, que é aquela de bermuda. E igual um surfistinha, que é aquele corpo mais slim, aquele corpo mais bonito e tal. Só que hoje em dia também tem o Men's Physique Hard, que é da mesma coisa, com bermuda e tal, porém a pessoa de mais músculo, com mais peso. Também tem a Bikini, que é aquela tem a Wellness, a Romance, que são as mulheres mais musculosas, que são mais cheias de músculo, né? E tem os bodybuilders, que são aqueles caras mais pesados, né? Aqueles que você olha e se fala, rapaz, é muito músculo. Então, é dividido em várias categorias. E como é esse dia a dia do seu treino, da sua dieta? É rigoroso demais? A nossa rotina, assim, ela não vou dizer que é fácil, porque não é. Eu, pelo menos por mim, eu vou na academia de manhã, antes do meu trabalho. Eu trabalho no horário normal, de 8 às 18, então eu geralmente levanto umas 5 horas, vou na academia de manhã, faço cardio, vou trabalhar, à noite eu volto para a academia, treino, e aí vou para casa, ajeito comida, ajeito marmita, para no outro dia começar tudo de novo. Leandro, e os suplementos? Quais são os suplementos que você toma? A gente toma diversos tipos de suplementos, né? Desde o whey, creatina, glutamina, multivitamínico, são os comuns, na verdade, os básicos, né? Porque assim, é muito perigoso o excesso, né? E muitos desses produtos são o que a gente chama de anabolizantes. E aí, quais os cuidados que você diz para as pessoas que estão te assistindo em casa
agora que tem vontade de praticar o esporte ou que quer melhorar o corpo, qual a dica que você dá? Olha, não entra nessa porque é uma furada. Primeiramente que assim, você tem que procurar uma pessoa que entenda mesmo daquele esporte, que entenda mesmo sobre o que é a musculação e que vai te dar uma orientação correta. Então, o essencial é você encontrar essa pessoa. E segundo é que o básico é aquela situação, o básico sempre funciona. Então, treino e dieta é o que vai te levar a alcançar o seu objetivo, mas e a constância daquilo, né? Você tem que permanecer firme e fiel àquilo ali para você atingir o seu objetivo. Todos os dias. Todos os dias. Qual é a dica que você dá para as pessoas que estão querendo mudar, que estão querendo passar? Você falou que chegou a pesar 110 quilos, não é isso? Houve uma transformação aí. Sim. Foi força de vontade, foi alimentação, mas enfim, força de vontade e objetivo. Qual a dica que você dá? E para não cometer excessos e prejudicar a saúde? Então, eu costumo dizer todo dia, né? Apaixone-se pelo processo. Porque quando você começa, tudo precisa de um primeiro passo. Quando você começa aquela situação, mesmo que você tenha aquele pensamento que eu não vou conseguir, tá difícil, faz. Quando você começa a ver o resultado, você começa a aprender o processo, como é gratificante, o feedback, igual você tinha comentado, das pessoas virem falar com você, te elogiar, isso é muito bacana. Ok, boa sorte para vocês, parabéns aí pelo propósito, né, e por esse objetivo aí de ser perseguido e conseguir. Você pode ver essa entrevista completa aí no nosso canal do YouTube, Casa Mais Família. Continue conosco aqui no Casa. Pois é, não é brincadeira não. Tem que ter aí uma boa alimentação, boa força de vontade. E falando em alimentação, a gente vai falar de uma boa comida. Daí veja só o que o nosso estúdio preparou. Olá, eu sou Fernanda Freitas e hoje eu estou aqui no Casa Mais Família para ensinar a fazer uma farofa low carb utilizando o bacon Cofrio. E uma dica muito interessante dessa farofa, por ela ser diferente, é utilizar a farinha de amêndoas e castanha. Então ela muda um pouco, né? A gente substitui a farinha de mandioca pela farinha de amêndoa. E daqui a pouquinho voltamos aqui no programa falando de 20 anos de carreira. E daí a gente vai mostrar alguns momentos da televisão. Na época, gente, que a televisão era feita ainda com fitas Betacam e as câmeras eram aquele trambolho assim, gigantesco. Daí você vai ver alguns trechos com pessoas assim que são memoráveis, que participaram comigo da minha carreira. Você vai ver também, temos mais culinária aqui no nosso programa e os equipamentos que estão bombando no mercado para se trabalhar e para se viver em home office. Casa Mais Família com Fabrício Fabbri. Oferecimento: Linha Churrasco Uniaves, o verdadeiro sabor do Brasil. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofrio. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Quando o assunto é tecnologia, a Coimbra Computadores é imbatível. Aqui você encontra tudo o que precisa em eletrônicos, informática, áudio e vídeo, além de uma equipe especializada em conserto e manutenção de computadores. E se você é daqueles que curte jogos, na Coimbra há uma linha completa para PC gamers. E a loja faz entrega em toda a Grande Vitória. Conheça mais pelo site, Instagram ou ligue 3062-3864. Casa Mais Família com Fabrício Fabbri. Oferecimento: Linha Churrasco Uniaves, o verdadeiro sabor do Brasil.
O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofrio. Voltamos com Casa Mais Família. Esse ano, gente, 2021, eu faço 20 anos de televisão. E aí a gente vai fazer aqui uma série de matérias, de reportagens, lembrando todo esse período que, na época, em 2001, eu comecei na TV Record, né, TV Vitória. E daí, assim, imagens muito bonitas que ficam no coração da gente, no coração das pessoas. E quando eu estou nas ruas, as pessoas chegam para mim lembrando de alguns momentos. E ainda desde a época do programa chamado Gourmet VIP, que era apresentado na TV Record, na TV Vitória. E aí tem uma imagem, olha, eu vou começar a mostrar aí para vocês. A gente fez um restaurante, não sei se você lembra, ficava ali na Leixo Neto, na Praia do Canto, chamado Quinzinho. Hoje, né, in memoriam do entrevistado aí, porque ele infelizmente já faleceu, mas ele contava aí nesse momento, um restaurante muito importante aqui na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, e a esposa dele, Margarida, depois que eu coloquei, inclusive nas redes sociais, e disse que ia colocar aqui no programa, ela ficou muito emocionada, a família me ligou agradecendo, e teve gente que se emocionou muito e chorou, porque foi muito bonito. Realmente, todos os acontecimentos que envolviam o programa Gourmet VIP, na época o Prêmio Gourmet VIP que começou em 2003, e aí ele era assim, a gente, nessa matéria aí, ó, vou mostrar um trechinho para vocês, ele está falando de um arroz de marisco que ele fazia lá, que era muito famoso. E aí, veja aí que bacana. Vou mostrar aqui os ingredientes, já conversamos demais, né? Vou mostrar o nosso famoso arroz de marisco aqui. Olha só, gente, que mesa bonita, quantos ingredientes especiais, né? Por isso que esse arroz é tão gostoso. E a gente está mostrando aqui o camarão, o sururu, lagosta, aí lula, polvo, siri já no refogado, brócolis, só se tem um pouco de coentro também. Uns querem com salsa, outros com coentro. Então isso aí que a gente está mostrando foi um momento do Gourmet VIP. Tem um outro momento também muito interessante. Olha só, na época, as câmeras de televisão eram um trambolhão mesmo, né? Eram câmeras que eu nem sei, talvez a nossa produção nosso cinegrafista possa ajudar a lembrar quanto que pesava uma câmera dessa. Hoje são câmeras, quantos? 8 quilos. 8 quilos. E a gente vai mostrar aí uma matéria, um trechinho, né? Foi uma matéria de culinária também que a gente fez com a Cleide Moraes, uma grande culinarista aqui do estado. E ela mostra aí como se faz um bolo de chocolate com com calda de chocolate com chantilly. Né? Vamos ver um pedacinho aí. Quais ingredientes você vai usar para o bolo e para a cobertura? Nós vamos usar farinha de trigo, manteiga, leite, o chocolate em pó, vamos usar ovos. O importante dessa receita é que a clara é batida em neve e a gema é que é misturada aos outros ingredientes. É um detalhe para ele ficar mais fofinho também. E a calda nós vamos usar a manteiga, o leite e o chocolate. E vamos levar ao fogo e ela vai ser colocada em cima do bolo, quente também, para que ele receba aquela calda bem quente e ele estando quente também. Aí você corta ele em fatias e você coloca ou o chantilly ou nós podemos colocar o requeijão cremoso, que é o que nós vamos usar hoje. Então, naquela época, a gente usava espelho para você refletir a cena que estava sendo gravada. Era uma forma de se gravar a gastronomia e que funcionava, deu muito certo durante muitos anos. Então essas aí são algumas matérias selecionadas durante esse mês, durante esse ano. A gente vai mostrar algumas coisas legais e se a pandemia cessar, a gente com certeza vai fazer aqui alguns eventos para comemorar esse momento, esse tempo. Agora tem receita aqui no nosso programa. Fiz aqui uns petiscos, uns espetinhos de coração da linha churrasco da Uniaves e fiz como guarnição um vinagrete e fiz também uma farofinha aqui de cebola dourada.
gente vai mostrar quais são os equipamentos que estão bombando no mercado, assim, que está todo mundo comprando para ter em casa, para poder trabalhar de casa. Então, novo normal de novo, mas é o seguinte, muitas coisas vieram realmente para ficar, como por exemplo você ter um home office em casa que funcione, porque com essa quantidade de lives e tudo que está rolando, de reuniões, o comportamento mudou e acho que será para sempre. Isso é uma tendência que veio para ficar, home office, estudo online, né? Isso é uma coisa que veio para ficar. Muita gente pensava, não, vai ser só 2020, vai passar, 2021 volta tudo normal, só que não foi bem assim, né? E aí é o seguinte, você precisa se adaptar, e será que você já tem tudo que é necessário? Quais são os equipamentos assim muito básicos? Muito básico, essencial para um home office seria um computador bom, ter geralmente para quem faz reunião, ter uma webcam, um headset bom, principalmente para as crianças fazerem aula online também. Um headset e webcam é assim, fundamental, essencial para fazer a aula online ou para fazer reuniões online ou o próprio home office. E aí, Daniel, você presta uma consultoria, sua empresa presta uma consultoria para deixar esse home office assim, brilhando. Isso, lá na loja a pessoa fala a necessidade que ela tem e a gente fala, você está precisando do quê? É um trabalho específico para uma tal área. Então a gente define lá um computador ou uma configuração específica para essa área, ou para o estudo, é uma coisa mais simples, então vamos definir uma configuração mais simples. É só para as crianças, então vamos definir uma coisa mais simples. Então a gente vê isso aí. O que não pode faltar de jeito nenhum, além do computador, evidentemente, no home office, é a câmera hoje? A webcam está sendo essencial para o home office, um headset também, né, um fone, microfone, e basicamente é isso, né? E tem áreas mais específicas, né, que trabalham às vezes com placa de captura, né, com outros acessórios que já são mais específicos para outras áreas, mas basicamente seriam esses itens. Ok, maravilha. A empresa que a gente indica aqui no Casa Mais Família é a Coimbra, porque tem um bom serviço e tem tudo que você precisa. É uma empresa assim, muito bacana e são muito sérios. Parabéns. E no próximo programa, né, no nosso próximo episódio aqui, falando sobre tecnologia, computadores, falando sobre esse universo, a gente vai falar sobre os fones. Isso, headset, que é essencial. No home office, a gente vai mostrar a diferença de cada um e tudo. Ok. Continue conosco aqui no Casa. Muito bom, né? Pois é, gente. Daqui a pouquinho você vai ver o quadro que a gente intitulou aqui Desafio do Chefe. Não é brincadeira, não. É muito legal, a gente vai se divertir muito já com esse quadro. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofril. Cofril, sabor a toda prova. Casa Mais Família com Fabrício Fabre. Oferecimento: linha churrasco Uniaves, o verdadeiro sabor do Brasil. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofril. Pois é, voltamos ao programa e agora vamos ver como o chefe que passou por uma situação aqui que não foi fácil, ele teve que se virar nos 30. E aí a gente vai ver como é que foi isso aí. Começa o nosso quadro então, o desafio do chefe. É o seguinte, hoje o nosso convidado é o Guilherme Grijó. Ele já é bastante acostumado com cozinha internacional, inclusive, só que é um pouquinho diferente o nosso quadro hoje, porque nós vamos fazer 6 perguntas para o Guilherme. 6 perguntas, tá, Guilherme? Primeiro, bem-vindo pela sua primeira vez aqui no Casa, ok? Obrigado pelo convite. Então é o seguinte, são 6 perguntas. Cada pergunta que você acertar, você vai poder então escolher o ingrediente. Se você errar, você fica com menos um ingrediente e aí vai ficar um pouco mais complicado. Beleza? Okay. E aí é o seguinte, vamos para a primeira pergunta, ok? Preparado para a primeira? Primeira pergunta então.
O que é branquear? É um processo muito simples no qual você ferve a água, né, e você dá uma fervida de 1 a 1,5 minutos, 2 minutos no máximo no alimento. Depois você tem que dar um choque térmico na água gelada, entendeu? Para interromper essa cocção, e aí o alimento está pronto para você utilizar ou congelar, entendeu? Vamos para a segunda pergunta. O que significa cortar os vegetais em julienne? Julienne basicamente é um corte longitudinal, né, em palitinhos bem fininhos. Já acertou. A terceira pergunta, se uma receita pede para você clarificar um caldo, o que você faz? Quando você faz um caldo, uma base de caldo, você precisa, dependendo do tipo do caldo, solta muita espuma, que são as impurezas dos elementos que estão ali cozinhando. Então você tem que estar sempre escumando, né, tirando essa espuma, tirando essas impurezas. Caso esse caldo tenha sido começado com refogado, com azeite ou gordura, essa gordura é bom você gelar o caldo e depois conseguir tirar a gordura por cima, porque ela vai solidificar. Vamos para a quarta pergunta, ok? Preparado? Okay. O que significa gratinar um prato? O gratinado ou o gratin, que a gente costuma dizer, é quando você faz a preparação do alimento, né? E geralmente você dispõe algum tipo de queijo por cima. Os italianos até dispõem flocos de pão também por cima. E esse alimento ele vai no forno, geralmente na parte do grill, ou em restaurantes, em cozinhas profissionais, na salamandra, né? Que é um gratinador que fica suspenso e ele é específico para esse tipo de preparo. Qual dos 3 alimentos que eu vou citar aqui agora nós colocamos no molho de tomate para tirar a acidez? Opção número 1, pimenta. Opção número 2, açúcar. Opção número 3, sal. Resposta? Açúcar. Eu vou pedir a minha produção para deixar mais difícil as perguntas. Tá muito fácil essa aqui. Mas vamos fazer a pergunta então. É o seguinte. Qual o ingrediente da culinária brasileira que dá origem aos produtos como farinhas, beiju, biscoitos, mandioca, feijão e castanha do Pará? Mandioca, mani, né? Pão do Brasil. É uma referência de ingrediente que a gente tem, entendeu? E internacionalmente as pessoas conhecem até a culinária brasileira pela mandioca e pelos produtos derivados dela. Muito bom, agora vai tirar a bolsa de dinheiro, né? Na verdade você não vai tirar a bolsa de dinheiro, mas você vai poder escolher o prato, porque você conseguiu então acertar 6 respostas. A primeira foi um pouco mais complicada, mas depois eu fiz a pergunta de novo, você acertou. Então você vai escolher os ingredientes, ok? Pode escolher os ingredientes então. Posso? Linguiça de pernil. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Páprica. Cominho. Fungo. Beleza, então já escolheu os ingredientes, agora eu vou te deixar livre aqui, tá certo? Boa sorte, vamos nessa! Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay.
Eu fico agoniado com isso daqui, ó, bagunça. Então, como é que foi a experiência? Rebuscado o prato, hein? É um prato muito simples, na verdade. Vou cortando aqui. Mas ele é gostoso. Rapaz, você deu uma outra cara. Tem umas nuances de sabor aí com as especiarias, um sabor meio agridoce, com o purê de abóbora, com curry. Linguiça é muito versátil, né? E dependendo da sua criatividade, do dia a dia, você vai inventando várias coisas. Ainda mais linguiça toscana, que você consegue desfazer, né? O curry aqui tá dando um sabor totalmente diferente, especial. Dá esse charme, né? A cebola, você tem como deixar ela ainda mais sequinha, se quiser? Mais sequinha? É só você secar mais ela com um papelzinho toalha. Você acertou todas as respostas, né? Então foi um pouco mais fácil. Mas a gente vai deixar as respostas, as perguntas mais complicadas do próximo participante que vier. Nós estreamos hoje, né, esse formato. Mas quero te parabenizar pelo prato. Tá gostoso mesmo. Parabéns. Obrigado. Ok, você encontra essa receita em nosso canal do YouTube. Tem lá diversas receitas, Casa Mais Família. Continue conosco aqui no Casa. Então, viu só que desafio? Se você quiser passar e ter essa medalha aí por aqui, pelo Casa Mais Família, se inscreva aí em nosso canal do YouTube ou vá nas redes sociais e manda um direct pra gente, ok? E daí, quem sabe, a produção te convida e você participa. E aí vai ter esse registro aqui na TV. Então, finalizamos o programa de hoje. E aí, o que nos traz uma boa saúde? O que deixa o seu organismo mais forte para não entrar aí nessa esfera das coisas que não são legais? Ou seja, não atrair nada de ruim, né? É a gente pensar de forma muito positiva. Mas como pensar de forma positiva? Porque dizendo assim parece que é fácil, né? Mas eu sei que não é. É porque é muito bombardeio de notícias o dia inteiro, notícias negativas e tal. Eu já falei aqui no programa para você fazer uma curadoria do que você está assistindo, do que você está vendo, do que você está ouvindo e com quem você está andando. Então, assim, assista bons filmes, leia bons livros, escute boas piadas, sorria mais. Porque, olha, sorria é muito bom. Porque você cria uma imunidade. E outra coisa, afetividade. Busque afetividade, né? Seja com um companheiro, ou seja com a sua companheira, seja com um animal que você possa ter, seja com você mesmo, que na verdade o maior amor é a gente se amar, né? É isso. Quando você se ama, você então está preparado para combater qualquer dificuldade. Até o próximo programa. Casa Mais Família com Fabrício Fabbri. Oferecimento: Linha Churrasco Uniaves, o verdadeiro sabor do Brasil. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofrio.